Bom dia, morada acadêmica. Estamos aqui no dia 15 de abril e como nós estamos com o Autopoieses, que é um projeto grande, né, que a gente tem começado, hoje eu trago este livro para comentar, que é justamente um livro de dois grandes autores, né, o Deleuze e o Foucault, né? É um livro que Deleuze escreve em homenagem ao Foucault, né? É uma amizade que começou em 1963, portanto, né? Dois grandes pensadores franceses, né? Onde Deleuze substituiria Foucault na Universidade de Vincennes, Paris, né? Foi uma amizade extremamente cultuada, né? Considerada um dos grandes laços do século, do ponto de vista de dois grandes intelectuais, né? Então, dois homens muito atentos ao trabalho um do outro, né? E na década de 70, o Foucault, né, falaria disso numa revista que a gente traduz como revista crítica, né? E ele também vai, de alguma maneira, comentar algumas coisas de Deleuze, né? Então, acho que é um livro que mostra essa interlocução com muita delicadeza, muita força. O livro do Deleuze, né, é um livro que traz um Foucault, uma leitura de Foucault com muita força, né? E divide, não é, esse Foucault em várias outras, em várias, vamos dizer assim, chaves importantes, né? Do arquivo ao diagrama, é onde então o Deleuze, né, convida o nosso o leitor, né, de Foucault a pensar o Foucault arquivista, cartógrafo, né? Então o Foucault da arqueologia do saber, o Foucault do vigiar e punir, né? Acho que o Foucault nos ensina, além de tudo, também metodologia para fazer filosofia, ou seja, é preciso ser um arquivista, é preciso buscar os enunciados, né, e os discursos que atravessam as instituições, o nosso tempo, né? Depois o Deleuze apresenta o pensar de outra forma, então já um Foucault mais topológico, não é? Um Foucault, né, que também traz a força das formações históricas, né? A formação da questão dos enunciados, a própria análise discursiva também, que é algo muito importante, né? E o próprio Foucault, que é o Foucault depois da década de 80, não é? O Foucault que aqui na obra de Deleuze ele diz, né, as dobras ou o lado de dentro do pensamento, subjetivação, que é o Foucault da hermenêutica do sujeito, que é o Foucault do cuidados, né, de si e práticas de si, né? Então a obra do Deleuze ela se faz, né, pensando essa estruturação, né? O que é muito interessante, que é a maneira de alguém ler um outro autor do seu tempo, né, conhecendo profundamente a obra e dizendo, né, o Foucault, a gente sempre discute isso na universidade, o Foucault ele tem duas grandes marcas na era moderna do pensamento das ciências humanas. Primeiro porque ele dá espaço para a invenção da categoria homem, né? Nunca talvez tanto na sociologia, na filosofia, na psicologia se fala deste homem, né? Como se fosse inclusive autonominável, né? Algo substancialmente independente, né? E aí o próprio Deleuze diz que isso foi uma farsa, porque na verdade o próprio arquivista, topográfico, cartógrafo, né? O próprio Foucault também apresenta a morte desse homem. Então, essa é a força de uma obra, né, que traz justamente, por meio da arte, por esses, como o Foucault chamava dos espaços teretópicos, né, do cotidiano, né, como a morte do sujeito, né, como essa ideia também está na Ordem do Discurso, aquele livro maravilhoso que é uma conferência, né, onde ali se diz que nunca falamos porque existe apenas eu falando, né? Esse eu falando, na visão Foucaultiana, ele é inexistente. Nós somos atravessados o tempo todo e quando falamos, sempre falamos por esses atravessamentos. Acho que essa é uma das grandes questões, não é? Então, quando ele vai buscar esses enunciados de maneira quase arquivológica, história, né? Ele está buscando esses retalhos de enunciados que vão atravessando diferentes lugares. Essa metodologia cartográfica, né, que para Deleuze vai ter essa ideia do rizoma, que é essa raiz fasciculada, né,
são muito notáveis, porque o Foucault ele vai se infiltrando, né? Eu digo em espaços que outras categorias não se infiltrariam, né? E é através daquilo que ele vai conseguindo trazer, por meio de um rigoroso método de pensamento, as suas acepções, não é? Sobre, por exemplo, num primeiro momento a arqueologia do saber, depois uma genealogia, né, dos poderes, que eu acho que é um grande salto na obra dele, e por fim a hermenêutica do sujeito, que no meu entender para a psicologia essencialmente é uma das grandes questões, né? Então fica aí para vocês a dica da semana. Essa semana estaremos trabalhando com a obra então do Foucault. O nome do livro é Foucault, mas o autor é o Deleuze, né? Acho que vale a pena aprender sobre Foucault pela visão de Deleuze, né? Que é sempre, obviamente, uma leitura de um outro, né? Sobre um grande autor, tá bom? Então hoje a dica da semana é essa aqui no Morada. Depois a gente grava algo mais organizado, não é? E aí eu vou fechar até com um trecho que está aqui na página 16, que eu marquei, que ele diz, né? Não é necessário ser alguém para produzir um enunciado. Um enunciado não remete a nenhum cogito, a nenhum pensar sozinho, nem a algum sujeito transcendentalmente colocado, né? Não há sequer um eu que o pronuncie pela primeira vez, né? Nem um espírito do tempo, né? A conservá-lo, a propagá-lo e a recortá-lo. Existem, claro, os lugares do sujeito para cada enunciado, né? Então, o sujeito que fala, por exemplo, enquanto professor de uma universidade, o sujeito que fala, por exemplo, enquanto um estadista de governo, o sujeito que fala enquanto músico, não é? Esses lugares de fala, que agora virou um termo bastante recorrente na mídia e tudo mais, na visão Foucaultiana, é que fala, né? Que falam, se a gente for ainda ser mais preciso, porque é a ideia de que os enunciados eles se espalham por todas essas fronteiras e lugares, tá bom? Então essa é a leitura da semana, é uma leitura que acho que vale a pena, não é? De a gente que está retomando a obra do Foucault aos poucos, acho que sempre é bom. Tem também, né, a biografia do Didier, que é uma bela biografia, não é? De Foucault, que também estou retomando a leitura, mas vale a pena, né, retomar a história do Foucault desde essa fase mais arquivista, né, quando ele se ocupa desses enunciados e vai nos fóruns e caça os processos daquilo que foi, né, bem secularmente determinado, né, o que aquilo vem dizendo, né, sobre as decisões judiciárias, como a própria população as recebia, né? Então ele diz, esses enunciados são inseparáveis do espaço de um real e de um tempo, né? Mas se distribuem, estão em pequenos lugares pequeninos, em pequenas lacunas, né? Então, para chegar a estes enunciados é preciso escavar, né? E aí escavar me lembra sempre a ideia da arqueologia dos saberes e dos poderes, né? Como fazer esse escavamento, né? Então, acho que se tem um autor na filosofia que nos ensinou isso, né? E essa arqueologia dos saberes e dos poderes é este grande pensador, né? Que está sempre aí nos declinando, né? A capa é bastante chamativa, que é essa ideia, não é, de estar entre, como diria Nietzsche, né, na corda do abismo, né? Sempre bambeando. Então eu deixo vocês essa semana com essa dica. Voltaremos a nos falar sobre isso. Aliás, um outro, né, autor amigo do Deleuze é o Sr. Beckett, aí na área literária, né? Textos para o Nada. Em breve falaremos dele também. Boa semana e que vocês aproveitem aí para boas leituras.